E aí pessoal, beleza? Então esse vai ser o primeiro vídeo e vamos estreá-lo com um passeio de barco aqui na Beira-Mar Norte, em Floripa. Então hoje a gente tem um passeio programado do barco pirata aqui da Escura Sul. E a gente chegou cedo pra caramba. Vamos dar um passeiozinho pra dar uma enrolada antes do passeio, que falta 1 hora ainda. Pra quem nunca viu, essa aqui é a parte de baixo da ponte Hercílio Luz. Estamos passando embaixo da ponte. Então a gente deu uma paradinha aqui, tem esse forte bem embaixo da ponte. Tem até uns canhões ali. Só tá um vento que, meu Deus do céu. Então, tem hora pra fazer, vamos esperar aqui nesse vento até dar o horário. Esse lugar feio pra caramba, olha só. Tá nublado pra caramba, eu esperava um pouquinho de sol, mas vamos ver se durante o passeio dá uma abertura aí dessas nuvens. Torcer pra que dê um pouquinho de sol, né? Tem esse lugarzinho aqui que parece bem legal. A gente vai dar uma olhadinha aqui pra ver como é que é. Olha só. E vamos ver o que tem aqui dentro. Vai dar pra gente dar uma filmadinha nos canhões. Bem bacana, gente. Bem legal. Então tem esses negocinhos assim que eu não faço ideia de como é que é o nome. Que os caras entravam aqui. Aí tem meio que esses buraquinhos. Ó. Vai dar eco aqui, gente. E daí dá pra ver. Bem bacana. Vou filmar depois os canhões aqui pra vocês darem uma olhadinha. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Aqui, esse aqui tá apoiado no chão. Esse aqui ainda preserva um pouco da base. Pra lá tem mais. E a casinha aqui também, que era uma base militar. Mas isso antigamente, né? Cara, eu nem sabia que tinha esse lugar aqui, é muito bacana. É um lugar assim que eu moro aqui já faz um tempo e nunca vim visitar. E é bonito pra caramba, tem essas coisas assim. E hoje a gente vai visitar mais fortalezas ainda, vamos visitar 2, né? E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de cada uma delas, né? Provavelmente vai ter algum guia, vou ver se eu consigo pegar um pouco da explicação da pessoa. Mas é bem legal, eu achei interessante que tem esses símbolos, ó, em cima dos canhões, ó. Vou tentar mostrar um buraco. Vamos ver. Pra quem nunca viu dentro de um canhão. Então é um lugar muito bacana, gente. Recomendo vocês virem. E não cobraram nada, então é de graça. Pelo menos hoje, quando a gente veio, foi de graça, não tem ninguém cobrando. E é isso aí, vamos esperar até dar o horário do passeio. Vamos aproveitar aqui mais um pouquinho. Apesar de não ter sol, tá muito bonito hoje. E promete ser um passeio bem legal. Eis aí então o nosso barco. O pessoal tá ajeitando, ali já tem um pessoal ali esperando. E esse daí é o barco que a gente vai passear hoje. Olha ali, gente. Tem até uma caveira, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha, tem uma caveira na frente. O pessoal tá limpando, arrumando, organizando tudo pra deixar bem bonitinho pra gente. E lá vamos nós embarcar na nossa aventura. Olha a ponte Hercílio Luz. A caveira que eu tava mostrando antes pra vocês. A bordo do barco holandês Voadores, coração centro. O melhor e mais completo passeio de Florianópolis, Santa Catarina, do Brasil, do mundo, é The World.
pessoal chegando. Do triângulo de fogo, essa é a ponta terceira. A primeira foi a Santa Cruz, 1739. A segunda projetada e construída pelo brigadeiro português José da Sua Paz, a fortaleza São José da Ponta Grossa, lá do lado de Jurerê Internacional. E a terceira, essa Santo Antônio de Ratones Grande, 1741. Então, 39, 40 e essa é 41. Aqui até na ponte, vocês vão ver que é bem desnivelada aqui. Por isso, e algumas pedras mais escuras, elas são escorregadias. Pensando, se acaso alguém tentasse uma invasão na fortaleza, até chegar lá na ponte, eles conseguiriam deter esses invasores. Aqui, essa fortaleza, ela foi muito usada como leprosário, os leprosos, os enfermos, os doentes eram deixados aqui até a morte. Okay? Aquelas três frestas ali, vocês passando na sala, vocês não precisam nem entrar muito. Vocês vão ver que é um triângulo. A ponta do triângulo é o que vocês estão vendo, as frestas. Então, dentro, os soldados poderiam ficar meio que debruçados ali, cuidando pelas frestas, para ver se tinha alguém tentando invadir. Então, ali tinha capacidade de até 9 soldados, 3 por frestas. Um soldado ficava mais na parte de baixo apontando a arma, o outro no meio e o outro lá em cima. Então, conforme eles iam atirando, ia fazendo rodízio. Tá, pessoal? Bora? Falta de passo. Pessoal, atenção aqui, ó. Estamos aqui, essa casa que vocês estão passando aqui, já passaram? Essa é a famosa casa do comandante. A casa do comandante sempre é a mais completa de todas, já com a cozinha junto aqui, tá? Diferente do alojamento dos soldados. O alojamento dos soldados, a cozinha deles ficava no meio da mata, ali, do lado da mata. Então, essa construção que vocês vão ver aqui, ó, essa é uma ligação entre a casa do comandante e o alojamento dos soldados, é um portal. Vocês que não estão vendo, passando o portal aqui, esse é um sistema de aqueduto. Aqueduto é toda a água da chuva que caía nos telhados e ia para o reservatório lá atrás. Então, se vocês prestarem atenção, esse arco que vocês vão ver, esse portalzinho aqui, é o sistema de aqueduto. Para lá para trás agora. Pessoal, em ruínas, essa era a cozinha dos soldados, já está em ruínas aí. Então, o alojamento dos soldados, estamos passando pela lateral. Pessoal, estamos aqui no finalzinho dessa fortaleza. Lembrando que das 3 fortalezas, essa é a menos importante. O que funcionava realmente do triângulo é as duas que fica da entrada da Baía Norte de Florianópolis. Então aqui, os leprosos, os enfermos, os doentes eram deixados até a morte. Houve relatos de encontrarem alguns corpos aqui nessa parte que estamos agora, num restauro. O cara estava cabocando, fazendo um buraco ali. Pum! Um barulho diferente. Depois o bicho deu uma furada no crânio da pessoa que estava ali enterrada. Então, o que eles fizeram? Na mesma hora parou tudo de restauro. Eles analisaram e decidiram deixar como estava. Então taparam novamente onde está o nosso amigo Edson ali. Ao redor ali, tá? Onde está aquelas bocas ali, concreto. Aí fizeram um buraco mais pro lado. Então deixando. Então vocês acabaram de passar pela cabeça do cara. Agora estou falando para vocês, vamos falar de uma época que ainda não tinha regulagem nos canhões. Os canhões eram fixos. Conforme alguém tentasse atingir o coração das fortalezas, sempre vai ser o Paiol da Pólvora. Então, se vocês olharem o nível do mar e agora olharem lá para cima, lá é o Paiol da Pólvora. Nunca, jamais eles conseguiriam atingir sem regulagem nos canhões. Os canhões eram fixos. Mas, já depois de um tempo que tinha regulagem nos canhões, vertical e horizontal, o que eles fizeram? Se vocês notarem, eu sei o pessoal lá, mas quem está mais próximo de mim aqui tem a noção.
da espessura da parede. Então, mesmo que já tendo regulagem nos canhões, eles não conseguiram atingir o paiol da pólvora que estava ali atrás, ali, daquele paredão que tem uma espessura de 80 centímetros a 1 metro, mais ou menos. O legal do passeio é que tem bastante explicação, né? O cara, ele explica bem direitinho e a gente conhece um pouco mais, né, do local. Só acho que deu sol, né? Porque eu estava muito. Agora fica mais bonito de ver, né? Paisagem, ver as coisas, mais explicação. Vocês passaram ali pelo alojamento dos soldados, pela casa do comandante, e essa casinha aqui, algumas pessoas pensam que é uma capela. Ela é pequenininha, ela não é uma capela. Essa construção é a casa da palamenta. A casa da palamenta era onde ficavam guardadas as armas. E a curiosidade dessa casinha, mesmo sendo uma casinha pequena, é de ter 2 portas. Barbosa, por que 2 portas? Se acaso alguém tentasse uma invasão da fortaleza, os soldados entrariam por uma porta desarmados e já sairiam pela outra porta armados. Então sempre muita inteligência. Agora, para quem não sabe, essas bandeiras aqui, a primeira é de Santa Catarina, a do meio normal, Brasil. Essa aqui é da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Então, essa azul e amarela é da Universidade Federal de Santa Catarina. Um pouco mais eu falo agora da próxima fortaleza, que é a Fortaleza de Santa Cruz, Ilha de Anhatomirim, nome dado pelos índios carijós, e eu falo também o significado para vocês lá. Bora pro barco! E vamos de volta ao barco, depois de visitar essa fortaleza, que é muito show. Vamos voltar, que a gente ainda tem mais 2 paradas, uma para o almoço e outra fortaleza também. Então estamos aqui em Governador Celso Ramos, fizemos uma pausa pro almoço, comemos um sanduíche. Aí tem os 2 barcos. O nosso é esse, o holandês voador. É isso aí, tá bem, clima bem tranquilo. Solzinho bom, não tá quente, mas também não tá frio. E vamos pegar um picolé. Bem bom. Água bem calminha, bem paradinha. Aí tem umas pedras bem bacanas aqui. Estamos andando agora, terminando de comer. Fazer uma catação de concha. Fazer uma coleção de concha. Outros barcos menores pra lá. Pata de caranguejo. Uhum. Então aqui onde a gente tá passando tem uns barquinhos do pessoal que provavelmente mora aqui e trabalha aqui. Vai ter uma placa ali, proibido entrar na embarcação. Deve ter bastante turista que deve querer entrar no barco pra tirar foto e tal, né? Sabe, tem placa, tem história, né? Tem bastante navio de pescador, bastante coisa de pesca. Nossos barcos estão lá no fundo. A gente tá aqui dando uma volta, passeando, vendo como é que é um pouquinho pra cá. Tá acabando essa pausa, daqui a pouco o barco vai partir, não sei como é que é o termo certo, mas a gente vai pra outra ilha e eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês também. Chegamos aqui na outra fortaleza. Estamos os 2 barcos aqui, estacionados. Estamos chegando lá, vamos ter que subir essa escadaria imensa. E vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos à Fortaleza de Santa Cruz. Pessoal, a fortaleza é de Santa Cruz, mas a ilha é de Anhatomirim. Anhatomirim, por quê? Os índios carijós pensavam que essa fortaleza fosse amaldiçoada. Então, para quem não sabe, na língua dos índios carijós, Anhatomirim significa pequena toca do diabo ou pequena toca do espírito do mal. E, incrivelmente, não é papo de pirata nem de pescador, que eu nem pesco.
eu participei da história. Eu sempre falava essa história de um bambu se chocando contra o outro, chegava um som diferente lá para os índios carijós que habitavam no outro lado da mata. Eles pensavam que fosse uma ilha maldita, o espírito vagando. Ok. Mas eu, guiando, eu escutei um som de muita água jorrando. Então, como se fosse um registro, um cano com um registro aberto e muita água jorrando. Qual era o barulho? Um bambu se chocando contra o outro. Eu fiquei de cara, né? Porque eu falei, nossa, eu falo da história e realmente os índios carijós não estavam loucos. Então, realmente, chegava um som diferente para eles lá. Agora a pergunta, alguém sabe me dizer o que é lastro? Esses barcos, a maioria deles, 99,9% deles, tem lastro. Lastro é o peso que vai junto ao casco para dar estabilidade às embarcações. Um exemplo do nosso são sacas de britas. Então, para dar o peso, para dar estabilidade, para qualquer vento não virar o nosso barco ou qualquer outro, tem que ter um bom lastro. Naquela época, os barcos portugueses, as caravelas, tinham um bom lastro. Só que era um lastro diferente. Esse, diretamente de Portugal, esse lastro é um mármore português chamado de Eliós. Algum português muito inteligente falou: por que vamos voltar para Portugal com o mesmo peso se podemos fazer um câmbio, uma troca com os índios carijós? Então, uns dizem que levaram muito ouro daqui para o Brasil e várias outras riquezas da época, mas não esquecendo, levando muita riqueza e deixando essas pedras para vocês pisarem ou sentarem. Lastro, vocês estão pisando ou sentando, mas lastro também. Uns 40% a 60%, 40% a 50%, vamos colocar, também é lastro. Esse portal oriental é um pagode chinês em homenagem aos navegadores portugueses que iam muito para Macau, tá? Fizeram esse pagode chinês aí. E lá atrás ficam os barcos. Vamos subir. Subida, né, para pessoa sedentária. Não é fácil. Mas vamos devagarinho. A gente consegue. Vou mostrar pra vocês aqui o portão. E ali a escadaria. E lá os barcos. Esse aqui, essa fortaleza das 13, é a mais imponente de todas, tá? Só essa tem 2 paióis da pólvora. Se vocês olharem lá para trás, aquele é o velho paiol da pólvora. Presta atenção que ela está praticamente na parte mais alta. Agora, ali é o velho paiol da pólvora. Quando eu falo velho, tem 2. Então, se tem um velho, tem um novo. Aqui, vocês estão vendo essa casa. É a velha casa do comandante. Lembrando que a velha casa do comandante, ela foi a primeira sede do governo da província de Santa Catarina. A primeira sede do governo foi aqui, na Fortaleza de Santa Cruz, na casa do comandante. Então agora, eu pergunto para vocês, velha casa do comandante, nova casa do comandante. Vocês, alguém pode me dizer qual a diferença de uma construção para outra? Como tinha essas parecia como uma casa era mais simples, não tinha eira nem beira, tá pessoal? Pessoas simples. Então quando a casa era de pessoas que tinham posse, tinha uma eira, tinha uma beira. Mas um detalhe que é raro vocês também chegarem ao ponto que eu quero, o detalhe que eu quero é o que? Vocês prestem atenção, a partir desse momento, toda a construção que vocês avistarem, aqui temos esse branco com esses detalhes verdes. Toda a construção, século XVIII, toda a construção que a partir de agora vocês avistarem com esse amarelo queimado, toda essa construção vai ser a partir do século XIX, ok? Então, século XVIII, essa é a diferença do século XIX. Tá? 2 séculos diferentes. Um exemplo, o Largo da Alfândega, Mercado Público, tá? Lá em Santo Antônio de Lisboa também tem a igrejinha lá que é amarelo queimado também. Então, a partir de hoje, a partir do século XIX, tudo esse amarelo queimado. E antes, século XVIII, esse branco aqui normal. Lembrando agora, vamos mostrar para vocês
o famoso, infelizmente, com muita história ali, o túnel da morte. E voltamos, querido vento. Antes lá em Governador Celso Ramos, na hora do lanche, deu uma parada, agora voltou um pouco a ventania, mas nada que atrapalhe muito o passeio. Vamos conhecer o famoso túnel da morte. Vamos ver o que é isso aí. Se você tinha dinheiro, tinha posse, era político, mas era contra o governo de Floriano Peixoto, ou era militar, não importa, não precisava ser político, mas ou era militar, mas era contra o governo de Floriano Peixoto, eram mandados aqui para essa fortaleza e todos que passavam pelo túnel eram fuzilados e atirados para fora. Então muitos foram fuzilados aqui. Passavam pelo túnel, automaticamente eram fuzilados e atirados para fora. Tem alguns relatos dependendo da época, eles não podiam demonstrar que muita gente estava morrendo, que eles fizeram discretamente. Eles levaram, seguindo essa linha da antena ali, lá, aqui onde eu estou aqui, dá para ver a outra antena. Praticamente lá perto daquela antena, se vocês um pouquinho mais para o lado, vocês vão ver. Eles deixavam muitos corpos lá no meio da mata. Com o tempo, lógico, alguns enterravam, mas com o tempo a chuva foi lavando onde eles enterraram os corpos lá, foi lavando, que relatos de um nativo, do pai de um nativo. Tá? Então esse nativo falou, meu pai cuidou daquele espaço ali na prainha, e conforme vinha o vento, vinha a chuva, os corpos, os esqueletos começaram a descer do morro. Então teve isso, tá, pessoal? Então nem todos foram atirados para fora daqui, mas eram fuzilados e eles levavam para o outro lado lá e davam cabo do corpo. Lembrando que a gente não vai passar pelo túnel da morte porque dizem que muitos espíritos ainda estão vagando ali e tem uma maldição. Essa maldição é que se você é casado, passa e volta solteiro. Se você é solteiro, passa e volta casado. Pessoal, olha só. Agora virem e olhem. Olha só a imponência do quartel da tropa. Olha só a diferença. Na parte superior é o alojamento dos soldados. Diferente do alojamento dos soldados de Ratones Grande. E também de Ponta Grossa. Essa, das 13 é a mais imponente de todas. Tanto é que aqui serviu de base militar na Segunda Guerra Mundial. Então, pela imponência, pelo ponto estratégico, e é lógico, quem olhava de longe essa fortaleza, pensavam que aqui tinha no mínimo de 2 a 3 mil soldados. E no máximo, na real, teria na faixa de 500 a 700. Tá? Mas pela imponência, tá? dava medo. E mantia a pressão para que não chegasse muito perto. Se vocês olharem do início até o fim do quartel da tropa, vocês vão ver que houve muitos restauros, mas sempre seguindo a mesma argamassa de antigamente, que era barro, pedra, conchas moídas e o óleo de baleia. O óleo de baleia para dar a liga. Lembrando também que em uma época foi muito usado o óleo de baleia para a iluminação pública, tá, pessoal? Então não foi só para argamassa, também foi para a iluminação pública. Olha só, pessoal, estamos aqui. Essa realmente, ó, do triângulo de fogo, essa linha de fogo aqui, ó. Um canhão apontando daqui de Santa Cruz lá para Ponta Grossa. No finalzinho daquele morro tem um telhado claro, uma construção clara. Estão vendo sim ou não? Sim ou não? Um canhão de Ponta Grossa para cá. Então, por isso que é a famosa linha de fogo da entrada da Baía Norte de Florianópolis. Um canhão apontando para cá e outro de lá para cá. Lembrando que daqui para lá, ou de lá para cá, 3.000 metros. Lembrando que cada canhão, se disparassem juntos, 500 metros daqui para lá e 500 metros de lá para cá, sobrariam 2.000 metros no meio para os espanhóis passarem tranquilamente. Mesmo sobrando 2.000 metros no meio, que
parassem os dois canhões juntos, sobrariam 2.000 metros no meio. Naquela época, nenhum barco tinha motor, eles não andavam em linha reta, então era natural de navegarem conforme o vento levasse eles. Então, por inteligência, se acaso o vento trouxesse para próximo de Santa Cruz, atingidos, ou para próximo de Ponta Grossa, também atingidos. E eles estavam com 112 barcos, então, por inteligência, foram lá por Canasvieiras, desceram e a pé, alguns a cavalo, renderam os portugueses de São José da Ponta Grossa e foram tomando Florianópolis, pegando poder. Espanha fica no poder do início de 1777 até final de 1777. Agora, só uma perguntinha. Alguém sabe me dizer quantos barcos tinham os portugueses? 3, você acertou? Eita, bicho, estudou, hein? Então, 3 barcos contra 112, não tinha nem o que fazer. Se renderam e a Espanha tomou o poder. Mas, para quem não sabe, além daqui, Portugal rompeu o Tratado de Tordesilhas, construindo a colônia do Sacramento lá no Uruguai. Terras pertencentes à Espanha. Então, com isso, a Espanha se revolta, vem, rende os portugueses, fica no poder quase um ano. Final desse quase um ano, Espanha e Portugal fazem o Tratado de Santo Ildefonso. Com o Tratado de Santo Ildefonso, os portugueses devolvem a colônia de Sacramento lá no Uruguai, terras pertencentes à Espanha para os espanhóis, e os espanhóis devolvem Florianópolis para os portugueses. Mas alguém sabe me dizer qual que era o nome de Florianópolis antigamente? Desterro, muito bem, Nossa Senhora do Desterro. Pessoal, presta atenção, Nossa Senhora do Desterro. Desterro quer dizer pessoas desterradas, né? O nome já induz. Então, as pessoas que não eram bem vistas lá em Portugal eram mandadas aqui e ficavam nessa cidade aqui que ficou Nossa Senhora do Desterro. Então, os desterrados viviam aqui, tá? Mas, agora voltando para Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, mesmo tendo sido o carrasco que foi, ele ainda leva uma homenagem. Hercílio Luz queria, como Floriano Peixoto estava no poder, Hercílio Luz quis adoçar a boca de Floriano Peixoto, agradando ele para pegar verba, para puxar verba para Florianópolis. O que ele fez? Boa ideia que eu tive. Vou homenagear Floriano mudando o nome da cidade. Aí não tem como ele não passar essa verba para nós, né? Então, para quem não sabe, polis em grego é cidade, e juntarem Floriano com polis fica a cidade de Floriano, Florianópolis, e não mais Nossa Senhora do Desterro. Se você não tinha dinheiro, não tinha posse, não era político, menos militar, mas era contra o governo de Floriano Peixoto, você não tinha eira nem beira, não tinha nada, nem bala eles gastavam com você, e sim, eram mandados aqui para essa árvore enforcados e eram mortos. Lembrando que muitos, o galho que era enforcado ali, que as pessoas eram enforcadas, já foi tirado, já está quebrado. Lembrando que ainda, de tantas pessoas que morreram aqui enforcadas, muitas estão vagando ao redor dessa árvore. Então, eu peço que vocês não sentem nas pedras, não fiquem perto da árvore, porque espíritos ainda estão vagando. Ô, Tony Bandeira, se ela mudar a reação é porque o espírito foi junto. Pessoal, dizem que essas pedras, os familiares colocaram aqui em homenagem à pessoa que foi enforcada aqui. Então, por isso que eu sempre comento que os espíritos ainda estão vagando ao redor dessa árvore, tá? E vocês ainda conseguem ver ali, ó, a árvore que chorou tanto que saiu sangue, né? No meio. Tá uma marquinha de sangue ali. Para mim, as duas construções mais bem boladas,
muita inteligência envolvida ali. É o quartel da tropa pela imponência, pela estrutura. E também aqui é o novo paiol da pólvora. Vocês estão vendo o novo paiol da pólvora, sim ou não? Sim! Não! Por isso que eu gosto. Porque a inteligência dos caras. Lembrando que já essa época, já com regulagem dos canhões vertical e horizontal, então, como já tinha regulagem nos canhões, que eles pensaram, vamos enganar os inimigos ou algum futuro invasor, construindo uma construção, fazendo de conta que é uma igreja. Então, mesmo já tendo regulagem nos canhões, mesmo que descobrissem que aqui era o novo paiol da pólvora, vocês estão vendo não só uma construção, e sim duas. Lógico, vocês estão vendo uma, mas ali dentro, de 1,5 metro de distância, 360 graus, dessa que vocês estão vendo para dentro, tem o novo paiol da pólvora com telhado convencional. Então eles construíram o novo paiol da pólvora lá dentro com telhado convencional. 1,5 metro depois de distância, construíram essa com uma estrutura para realmente segurar a bala de um canhão. Uma espessura de quase 1 metro aqui. Então fizeram de conta que era uma igreja para enganar os inimigos. Mas se descobrisse, não passava nada, porque aqui segurava a bala do canhão. Tá? Então por isso que para mim, essas duas construções, pela inteligência e pela estrutura, são as melhores que eu acho. Agora, lembrando que esse telhadinho que vocês estão vendo aqui é fake news, não é de verdade. É só esse telhadinho mesmo, é só essa fileira, para vocês pensarem que é uma construção só. Mas lembrando que essas aberturas que tem na frente aqui, por conta do corredor que é separado da outra construção, tem um corredor, para não alagar, eles fizeram essas aberturas aqui. Também na lateral, nas laterais do novo paiol da pólvora, tem duas aberturas por conta do calor, tá bom? Bora! Então aqui fala a Jéssica do futuro. Acabou a bateria do telefone logo quando a gente estava chegando, então não consegui gravar o final do passeio e as considerações finais. Mas eu posso dizer que eu fiquei muito feliz. Foi um passeio super bacana, o pessoal animado, a gente teve dancinha, música, mas a gente teve uma aula de história, tudo muito bem explicado. O Pirata Barbosa que guiou a gente, respondia todas as dúvidas do pessoal. Então eu vou deixar na descrição o site, para quem quiser fazer o passeio, né? Não estão me pagando nada por isso, mas como eu gostei bastante, então eu acho legal divulgar. Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, que logo logo a gente vai voltar com mais passeios bacanas aqui em Floripa e em outros lugares também. Tchau, tchau!